Era uma linda noite de primavera naquela quarta-feira, 29 de maio de 2013, e eu estava sentado à mesa de jantar de Carl Icahn. Enquanto eu comia o bolo de carne preparado pela esposa dele, Carl tentava tomar a minha empresa. Um momento totalmente surreal, em muitos sentidos. Naquela noite de maio, a empresa que tinha o meu nome com o E inclinado quase escapou das minhas mãos. Eu ainda não sabia, mas estava bem na metade da linha do tempo de um drama de 9 meses envolvendo a empresa de computadores pessoais que criei em 1984, no alojamento para calouros da Universidade do Texas. Mas naquela noite, houve uma mudança que faria com que eu também mudasse. Eu gostaria de contar essa e outras histórias. O ano de 2005 começou cheio de promessas para a Dell Inc., exceto pelo pequeno revés causado pelo estouro da bolha das .com 5 anos antes, uma correção de mercado que afetou não somente a nossa, mas também outras empresas de tecnologia. A Dell havia desfrutado um crescimento quase ininterrupto de receita, lucros e fluxo de caixa durante 2 décadas. Em janeiro de 2005, nossa participação nas vendas de PCs era de robustos 18,2%. Em fevereiro, a Fortune nos citou como a empresa mais admirada dos Estados Unidos. Segundo a revista, a Dell prosperava num ramo que, tecnicamente, pode ser considerado o que se encontra em pior estado na União. Seus lucros nesse mercado de margem reduzida cresceram 15% em 2004, um feito que para a Dell parece ser tediosamente rotineiro. É a primeira fabricante de PCs a alcançar o título de mais admirada dos Estados Unidos desde que a fabricante original do PC, a IBM, saiu de cena em 1986. Mas em setembro, os ventos haviam começado a mudar, e muito. Ainda que nossos lucros tivessem crescido 28% no segundo trimestre, a receita total estava várias centenas de milhões de dólares abaixo das projeções. Como publicou o The New York Times, a Dell se via diante da mesma questão enfrentada por outras empresas de tecnologia maduras e bem-sucedidas na década de 1990. Como aumentar a receita quando já se é tão grande? Para complicar, os computadores pessoais e os laptops, que representavam cerca de 60% das nossas vendas, não geravam mais os altíssimos lucros de antes. À medida que os preços caíam, precisávamos vender um número muito maior de PCs apenas para manter a receita do ano anterior. Entrevistado pelo Times, nosso CEO, Kevin Rollins, se culpou pelo déficit. Para ser franco, disse ele, executamos mal a gestão geral dos preços, sobretudo das máquinas vendidas diretamente para os consumidores. Você ouviu certo, não foi um erro. Naquele outono, Kevin Rollins era o CEO da Dell Inc., não eu. Kevin havia assumido o cargo em julho de 2004, embora assumir não seja exatamente a palavra certa. Eu permaneci como presidente do conselho e nós dois continuamos comandando a empresa juntos, como vínhamos fazendo havia uma década. Pouca coisa mudou de fato, a não ser nossos títulos. Assim, se alguém tinha culpa por aquela perda de receita, não era só ele. Mas no final de 2005, estava bastante claro que o mau desempenho não era uma anomalia. A Dell enfrentava sérios ventos contrários. Para começo de conversa, nossos concorrentes se mostravam mais espertos. Empresas como Hewlett-Packard, Acer e Lenovo, que havíamos derrotado fragorosamente com nosso modelo de fabricação sob encomenda, descobriram como copiar muitas das nossas inovações na cadeia de suprimentos. Ao mesmo tempo, nossa fabricação, tão eficaz em abordar as muitas combinações dos computadores desktop, perdeu vantagem conforme a indústria passava dos desktops para os notebooks, mais difíceis de customizar. Os consumidores começavam a se concentrar mais em serviços e soluções, à medida que o valor se deslocava do produto fundamental, o PC e os periféricos, para softwares, servidores e data centers. Demoramos um pouco mais do que gostaríamos para entender tudo isso. A Dell tinha um ponto positivo que estava sutilmente se transformando em negativo. Durante alguns anos, colocamos o lucro à frente do crescimento e da participação de mercado, e o sucesso de uma empresa depende do equilíbrio entre esses 3 fatores. Nossos lucros eram robustos nos anos 2000, mas nossa fatia de mercado estava em franca erosão. E isso pode ter graves consequências. Precisávamos desenvolver novas capacidades e investir em novas áreas, e rápido.
Em 2007, voltei a assumir o cargo de CEO, um movimento ao mesmo tempo simbólico e prático, e embarcamos numa grande maratona de fusões e aquisições, a começar pela compra da empresa de armazenamento de dados EqualLogic, por $1,4 bilhão. A crise financeira de 2008 levou a um adiamento temporário dos nossos planos, mas no ano seguinte reiniciamos o programa com a aquisição da Parrot Systems por $3,9 bilhões e, em 2010, de empresas de armazenamento, administração de sistemas, nuvem e software, como a Compilent, a Boomi, a Exanet, a InsightOne, a Casey, a Ocarina Networks e a Scalent. Em 2011, para completar nossa capacidade produtiva, compramos a SecureWorks, a RNA Networks e a Force10 Networks. E em 2012, fizemos mais aquisições fundamentais em software e segurança, entre elas a Quest Software, a SonicWall e a Credent Technologies. No ano fiscal de 2012, a Dell alcançou números recordes de receita, ganhos, rendimento operacional, fluxo de caixa e lucro por ação. Talvez fosse a calmaria antes da tempestade. Nem tudo ia bem na Dell. Tínhamos tentado entrar nos mercados de smartphones e tablets sem sucesso. Chegamos a lançar o que ficou conhecido na época como Phablet, um dispositivo Android de 5 polegadas chamado Streak. Não causou impacto, a começar pelo fato de que a maior parte do lucro foi para a Google. Em 2012, as vendas de PCs tinham caído 2 dígitos e continuávamos a perder participação de mercado. No fim do ano, com o enorme peso do fracasso do Windows 8 nos afundando ainda mais, nossa fatia havia sido reduzida a 10,5% e os lucros também estavam em queda livre. Nosso valor de mercado estava abaixo de $20 bilhões. No fim do ano, o preço das nossas ações chegaria à insignificância, menos de $9, uma queda substancial se pensarmos que entre 2009 e 2011 valiam entre $15 e $16. A sabedoria convencional, amplificada pela internet e por vários veículos de mídia, garantia que o PC estava condenado, o que significava que a Dell seguia o mesmo caminho. Nossos acionistas estavam infelizes, inclusive eu. Apesar do nosso sucesso espetacular ao longo dos anos, qualquer um que tivesse segurado as ações da Dell desde o início da capitalização obtivera uma rentabilidade de 13.500%, 27 vezes maior que os 500% do SP 500 no mesmo período. Nossos acionistas estavam preocupados com o futuro da empresa. Ainda assim, eu tinha todo o apoio deles, a ponto de, em julho de 2012, me reelegerem CEO e presidente da Dell, com mais de 96% dos votos. Qual era a minha missão? Tentar tranquilizá-los. Não somos mais uma empresa de PCs, afirmei ao editor-chefe da Fortune, Andy Server, em julho de 2012. Estávamos na conferência Brainstorm Tech, organizada pela revista em Aspen, mas era difícil convencê-lo. Vocês não são mais uma empresa de PCs agora ou não querem ser uma empresa de PCs no futuro? Perguntou Andy. Lembrei a ele que nos últimos 5 anos tínhamos feito uma mudança coordenada nos negócios, migrando para soluções de TI de ponta a ponta, um conjunto completo de recursos para os clientes, de data centers a sistemas de segurança, administração de sistemas, armazenamento, servidores e soluções de rede. Contei a Andy que a Dell agora atuava em 4 frentes. Primeiro, havia um negócio voltado para o cliente, que estava se transformando em decorrência de tudo que vinha acontecendo em termos de mobilidade e virtualização. Isso criava novas necessidades em questões de segurança. Em seguida, vinha o data center empresarial. Lembrei a Andy que tínhamos um negócio importante na área de armazenamento e rede, alimentado por todas as aquisições que fizéramos, em torno de 25 nos últimos 3 ou 4 anos. Disse, para o caso de alguém ter esquecido, que cerca de 1/3 dos servidores nos Estados Unidos era fabricado pela Dell. A infraestrutura virtual e de nuvem tinha se tornado muito relevante para nós. E havia um negócio de software, centrado na gestão de sistemas e segurança de TI. Contei que gerenciávamos algo em torno de 29 bilhões de incidentes de segurança por dia, protegendo dezenas de trilhões de dólares de ativos para os maiores bancos e serviços financeiros do mundo.
Lembrei Andy de que, dos 110 mil colaboradores da Dell, quase metade, 45 mil, se ocupava do nosso quarto negócio: ajudar empresas a capturar valor a partir das necessidades de TI. Portanto, estamos no meio de alguns desafios gigantescos, eu disse a Andy. Como conectar aplicações mais antigas a aplicações em nuvem? Como garantir e modernizar ambientes de TI, levando-os dos mainframes para as plataformas x86? Como colocá-los na Dell Cloud de modo mais eficiente?